Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 20 de setembro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um rápido estudo sobre escatologia bíblica verificada através da vida de José. Vários pesquisadores perceberam que a vida de José tem semelhança com a vida de Jesus e que também, através da vida de José, encontramos um contexto escatológico que aponta para o pré-tribulacionismo. Então vamos lá, vamos conhecer as semelhanças da vida desse personagem com a vida de Jesus e o contexto escatológico encontrado em sua história. José abriu a madre de Raquel e lembrou-se Deus de Raquel e Deus ouviu e abriu a sua madre. Isso está lá em Gênesis 30, 23. Jesus abriu a madre de Maria. Nós encontramos isso em Mateus 1, 23, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, tanto José quanto Jesus nasceram dentro da condição de primogênitos, e essa foi uma primeira semelhança entre eles. José tirou o opróbrio de Raquel. Isso está lá em Gênesis 30, 23, que diz: E ela concebeu, e deu à luz a um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. Jesus tirou o opróbrio de todo aquele que nele crê. Isso está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tanto a vida de José quanto a vida do Senhor Jesus causaram a destruição do opróbrio. Tempo obscuro na vida de José, dos 17 aos 30 anos. Nós sabemos que ele passou um tempo na casa de Potifar e vários anos na cadeia, mas não se sabe muitas coisas, muitas informações sobre esse tempo. Tempo obscuro da vida de Jesus, dos 12 aos 30 anos. Aos 12 anos, o Senhor Jesus vai até Jerusalém junto com seus pais e ele é encontrado no templo junto com os doutores daquela época, quando ele estava compartilhando as informações, o conhecimento que ele já tinha. Então, dos 12 aos 30 anos, mais nada é mencionado sobre a vida dele. José é apresentado a Faraó com 30 anos. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Isso está lá em Gênesis 41, 46. Jesus, aos 30 anos, se batiza e começa o seu ministério. Lucas 3, 23 diz: E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo filho de José e José de Eli. Essa foi a quarta semelhança entre eles. Aos 30 anos, Faraó reconhece a importância de José e disse: Faraó a seus servos: Acharemos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Gênesis 41, 38, 39 e 40. Aos 30 anos, Deus Pai brada do céu o seu contentamento sobre Jesus. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A palavra está lá em Mateus 3, 17. Esta é a quinta semelhança entre eles. Faraó dá o nome de Zafenate-Paneia a José. E Faraó chamou o nome de José a Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Gênesis 41, 45. Ao Senhor Jesus é dado o nome que é acima de todo nome. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. Essa é a sexta semelhança entre eles.
Aqui começa a parte escatológica, que é vista através da vida de José e que é mostrada através de todo o contexto em que ele estava enfrentando naquela época. Percebemos que o casamento de José com Asenate acontece antes dos 7 anos de fome. Isso está lá em Gênesis 41, 45, que diz: E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Lá em Gênesis 41, 47 está escrito: E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. Ou seja, o casamento aconteceu dentro do período de fartura, antes dos 7 anos de fome. E isso aponta para o pré-tribulacionismo, para o arrebatamento antes da grande tribulação. Asenate significa sagrada de Anat e devotada à deusa Neif. Asenate era idólatra e completamente pagã, o que simboliza exatamente a condição da igreja antes do seu encontro com o Senhor Jesus. Asenate e os irmãos de José não interagem no livro de Gênesis. Asenate está casada no palácio, vivenciando a sua realidade, e os irmãos de José estão enfrentando os 7 anos de fome, viajando para conseguir alimento. Asenate, casada no palácio, simboliza a igreja, que estará casada com o Senhor Jesus, vivenciando as bodas do Cordeiro. E os irmãos de José, que simbolizam os judeus, que enfrentarão a grande tribulação, assim como os irmãos de José enfrentaram os 7 anos de fome. Vamos falar agora sobre as 3 colheitas de Israel para entendermos o que José fez antes dos 7 anos de fome. Em Israel existiam 3 colheitas: cevada, trigo e uva, exatamente nessa sequência. A primeira colheita foi a cevada, e ela representa os que ressuscitaram com Cristo na época da sua morte. E isso está lá em Mateus 27, 53. Esta foi a primeira colheita, um grupo que o Senhor Jesus apresentou diante de Deus Pai na época da sua ascensão aos céus. A segunda colheita é a do trigo, e ela representa a igreja no arrebatamento. Será um segundo grupo que será apresentado diante de Deus Pai. E curiosamente nós falamos que dentro da igreja tem o trigo e tem o joio, sem nem sabermos que a igreja está representada pela segunda colheita, a do trigo. Então sabemos que tem trigo que sobe por ocasião do arrebatamento e tem trigo que fica para passar pela grande tribulação, que são aqueles que simplesmente estão dentro da igreja e que sequer amam a volta do Senhor Jesus. A terceira colheita é a da uva, que representa os judeus, que acontecerá no final dos 7 anos da grande tribulação por ocasião da guerra do Armagedon. Conhecer sobre as 3 colheitas de Israel é importante para percebermos que José recolheu todo o trigo antes dos 7 anos de fome, e isso está lá em Gênesis 41, 49, que diz: Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Os 7 anos de fome começam em Gênesis 41, 54, e isso aponta para o pré-tribulacionismo, a colheita do trigo antes dos 7 anos de fome e o arrebatamento antes da grande tribulação. Vamos então fazer um resumo com as principais informações. José casa com Asenate antes dos 7 anos de fome, e isso representa o nosso casamento com o Senhor Jesus antes da grande tribulação. José recolheu todo o trigo antes dos 7 anos de fome. O trigo no celeiro representa o arrebatamento. Asenate e os irmãos de José não interagem. Isso simboliza a noiva participando das bodas do Cordeiro e os judeus e aqueles que ficaram participando da 70ª semana de Daniel. A última semelhança que apresento nesse pequeno estudo são os 7 anos. Exatamente 7 anos de vacas magras e 7 anos de grande tribulação.
Irmãos, quanto mais estudo sobre o pré-tribulacionismo, mais ele faz sentido. Porém, é importante ressaltar que, estando o pré-tribulacionismo certo ou não, precisamos ser fiéis até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.